Boa noite, nós estamos iniciando Saúde Integral e hoje nós estamos recebendo a doutora Vanessa Silva, ela que é nefrologista, chefe do Serviço de Nefrologia Clínica do Hospital das Clínicas, o HC aqui de Botucatu. Seja muito bem-vinda, doutora Vanessa, mais uma vez aqui no Saúde Integral. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui colaborando com vocês e tentando uns caminhos para chegar mais perto da população. Isso mesmo. Nós sabemos que existem muitas doenças, né, renais catalogadas hoje, né? Mas uma que tem maior impacto é a doença renal crônica, né? A insuficiência renal. A estimativa hoje é muito alta na população jovem, mas também, principalmente, na população idosa, né? As pessoas com mais de 65 anos podem chegar até 46% da população, né? Hoje mundial. O impacto da doença renal hoje é muito alto, hoje, vendo na nossa cidade, na nossa região também? Sim, é muito alto. E a gente vê, né, quando a gente olha os dados, que muitas vezes os dados são muito difíceis de conseguir. Tem dados que a gente consegue mais facilmente, por exemplo, quantas pessoas estão em diálise no Brasil. Isso é um dado fácil da gente conseguir. A Sociedade Brasileira de Nefrologia faz esse trabalho anualmente com censos, né? E a gente consegue saber quantos mil pacientes estão em diálise todos os anos. E mesmo este único dado, que é um dado já da doença lá no seu final, né? Se a gente olha os gráficos, né, a cada ano você tem um incremento e a cada ano a doença renal está mais prevalente. A cada ano a gente tem mais pacientes precisando de diálise no Brasil, no estado de São Paulo e em Botucatu. Então esse crescente, né, é preocupante, porque praticamente a diálise, que é o tratamento para insuficiência renal na sua fase mais final, né, ela é um tratamento praticamente financiado pelo SUS e, infelizmente, com vagas restritas. E hoje a gente vive uma realidade, né, de pacientes não terem vaga para fazer diálise. E muitas vezes precisarem ficar internados durante meses, aguardando uma vaga, enquanto encaixa uma sessão de diálise aqui ou ali, quando sobra um tempinho nas máquinas, né, no serviço. Então, é assustador, assim, é considerado um problema de saúde pública já há muitos anos. E é por isso que a gente faz esses trabalhos que a gente já divulgou aqui anteriormente, do Dia Mundial do Rim, né, para ajudar. Foi maravilhoso, né? Ajudar a prevenir. Foi um evento o mês todo de março, né, que teve uma repercussão muito grande na cidade, né? Ainda bem, uma parceria muito boa com a prefeitura, né, o que ajuda bastante a gente a divulgar o trabalho e conseguir chegar onde a gente precisa. E teve um acesso da imprensa também muito grande, né, nesse processo de divulgação. A gente recebeu uma repercussão muito boa dos nossos ouvintes, principalmente quando a gente lançou o programa do Dia Mundial, o episódio do Dia Mundial do Rim. A gente teve uma repercussão muito positiva e isso foi muito bacana da gente participar. Viu? A gente tem que agradecer muito, assim, essa parceria que a gente tem com a imprensa, né? Porque vocês recebem a gente super bem, né? Encaixam, a gente vem com aqueles pedidos de última hora, geralmente, né? E vocês recebem a gente, e isso é fundamental, porque senão os nossos esforços não chegam, né, onde precisa. Então, agradeço demais. A saúde é prioridade, né? Em qualquer pauta. Em relação à doença renal, quais são, assim, os principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença renal crônica, né? Que aí já não tem muito o que se fazer, né? Na evolução dela, quais são os fatores que propiciam o desenvolvimento da doença renal hoje? Olha, a gente pode colocar, assim, os principais fatores como a idade, então o envelhecimento é um fator de risco, a hipertensão arterial, pressão alta, diabetes, obesidade e história familiar de doença renal. Esses são os principais fatores de risco. Então, se a gente tem qualquer um desses de forma isolada, ou principalmente quando eles se juntam, né, o risco de ter alguma doença renal, mesmo que não tenha sintomas, é grande, né? A presença de pelo menos um desses fatores de risco já indica que a gente faça uma avaliação, pelo menos uma vez por ano, da função renal, com exames que podem ser solicitados, né, creatinina, exame no sangue e exame de urina. Muito bem.
Desses fatores que você falou, a herança familiar é uma coisa que não dá para mudar, né? A não ser para quem acredita numa próxima encarnação. Haja constelação familiar, né? Mas é possível, mesmo eu tendo esse fator de risco, evitar o desenvolvimento da doença ou fatalmente eu vou ter? Se eu tenho um parente, e qual o grau de parentesco de maior risco, assim, para a gente ficar mais alerta? A gente tem um tipo específico de doença determinada geneticamente, que é a doença renal policística. A doença renal policística ela é uma doença autossômica dominante. O que significa isso? Se eu tenho essa doença, a chance de eu passar para um filho meu ou uma filha, independente do sexo, é 50%. Cara ou coroa mesmo, né? Então é uma doença muito importante da gente identificar, prevenir, inclusive trabalhar com planejamento familiar, né? Porque é uma doença que é responsável por praticamente 10% dos pacientes que evoluem para insuficiência renal, com necessidade de diálise ou transplante. Então essa doença ela tem essa característica de que se a gente tem um parente que tem rim policístico e chegou a fazer diálise, a gente tem uma chance muito mais alta de ter também essa doença e precisar cuidar. A ideia do diagnóstico é justamente por uma das coisas que você ressaltou na fala, que é fatalmente isso vai acontecer ou eu tenho algo que eu possa fazer para evitar que o meu rim, com o meu rim aconteça a mesma coisa que aconteceu com o rim de um familiar meu de primeiro, segundo grau que precisou fazer diálise. Algumas doenças a gente tem muita coisa para fazer e dá para mudar bastante a evolução. Algumas outras a gente fica um pouco mais limitado. Por exemplo, se eu tenho um familiar que é diabético e por causa do diabetes, com várias complicações do diabetes, cardíacas, circulatórias e renais, precisou fazer diálise, eu tenho mais chance de ter diabetes também, principalmente se for uma diabetes tipo 2. Só que a forma como eu vou lidar com a minha doença muda totalmente a chance de ter complicações crônicas a esse ponto de ter doença renal. Então, eu tenho mais chance de ter diabetes, mas se eu tiver com uma alimentação mais saudável, com controle do peso, com tratamento adequado do próprio diabetes, chegando a um controle considerado adequado, estrito, né, que a gente fala que é aquele controle bem controladinho mesmo, eu posso modificar totalmente a minha chance de evoluir para a doença renal. Então, eu posso evitar. Tá, então o fator genético tem situações que não vai dar para evitar muito. Pode-se fazer alguma coisa, mas os fatores secundários, esses que são alteráveis, vamos dizer assim, esses eu consigo. Por exemplo, a questão do envelhecimento. Vamos num crescente aí dos fatores de risco. Então, a gente falou do fator genético, que pode ser que dê para fazer alguma coisa para evitar as complicações lá na frente, mas pela evolução da doença, provavelmente vai acontecer a doença renal crônica. O envelhecimento é outro fator que não dá para mudar, a não ser que a gente morra antes de envelhecer, né? Que geralmente não é o que a gente deseja, não né? é o que a gente quer viver 100, 120 anos. 100 com já está pouco. 100 já chegou a um limite que está pouco. A gente está vendo, eu tenho pacientes de 103 anos, linda, lúcida. Não é uma fofura, gente? Nossa. E a questão do envelhecimento, todo mundo, né? Estamos caminhando para esse processo, mas é possível, em relação ao envelhecimento mesmo, tirando as questões secundárias, é possível se tomar medidas quando jovens e já como idosos para evitar a doença renal crônica? Sim, porque se a gente for ver, né, a gente geralmente fala assim, que a partir dos 40 anos, em média, a gente perde 1% da função renal por ano a partir dos 40. Verdade? Eu, por exemplo, tenho 47 anos, então já perdi pelo menos 7% aí das funções do rim pela própria idade. Só que isso acontece igual para todo mundo? Não acontece. A gente faz isso como uma média, mas a gente tem idosos de 90 anos que têm um rim que funciona 100%. Olha. Então, o que tem, né? O que essa pessoa tem? Como que ela faz? Como que ela vive a vida dela? Né? O que a gente pode pegar dela como aprendizado mesmo, né? Então, a gente pode considerar que quem envelhece com mais saúde, sem outras doenças crônicas associadas,
pressão alta, diabetes, colesterol alto, tabagismo, né, e outras questões que também podem entrar aí como obesidade. Quem envelhece sem essas doenças tem uma maior chance de não ter um envelhecimento renal tão expressivo quanto as pessoas que envelhecem e junto com o acréscimo dos anos, né, no calendário, também tem outras doenças que vão se somando. Então, para a gente pensar, né, no envelhecimento saudável, não só a gente tem que buscar no envelhecimento com cognitivo, né? Mantendo, né, essa capacidade cognitiva que a gente quer conservar, de entendimento, de estar... Memória, de lucidez, de comunicação. Isso, de estar apto, né? E disponível para se relacionar com as pessoas. Tal. A gente também tem que cuidar do corpo, né? Porque o corpo é da máquina, a casa que a gente tem, né? E não dá para trocar. A gente pode até trocar um órgão ou outro, né? Mas esse corpo aqui a gente tem que cuidar dele. Então a gente tem que cuidar desde evitando o sedentarismo, buscando uma alimentação mais próxima da alimentação que a gente sabe que é a alimentação saudável, né? Cuidando das nossas relações, cuidando do nosso sono, cuidando do nosso estresse, né? Coisas que vão interferir muito na qualidade do envelhecimento e provavelmente na chance de doença renal também, que estão todas muito ligadas. Esse incremento, esse investimento em atenção básica não tem sido feito há muito tempo. Precisa, né? É muito importante. De se rever essa forma de atendimento. Porque é aí que está a chave para o sucesso depois. Porque, por exemplo, a portaria do Ministerial de Doença Renal Crônica fala que o paciente que tem doença renal, ele deve ser encaminhado ao especialista nos 2 últimos estadios da doença. Então, se a gente pensar que a doença tem 5 estadios, ele só vai procurar um nefrologista no estadio 4 e no estadio 5, que é quando o rim funciona menos que 30%. Isso tudo deveria ser atendido pelo clínico geral na atenção básica. O melhor médico para ele é o médico da atenção primária, mas que precisa estar capacitado, atento, né? O profissional, o médico, o enfermeiro, o nutricionista, todo esse grupo, né? Porque trabalhar ter os medicamentos à disposição, vida, os exames, enfim. É por aí. Mas aí você já deixou deixa para a próxima pergunta, né? Falando sobre os sinais e sintomas. Quando é possível desconfiar que está dando probleminha ali no meu rim, né? Não é só quando tem a suspeita da cólica renal ou da pedrinha no rim, mas como que eu vou avaliar a possibilidade de ter esse risco do desenvolvimento da doença renal crônica? É claro que assim, né? Doenças que incomodam devem ser muito bem tratadas também, porque elas causam muita diminuição de qualidade de vida, né? Infecção urinária, cálculos renais, a gente tem que tratar também. Mas a doença renal crônica geralmente não vem desse tipo de doença. Não é a infecção urinária que é uma causa importante de doença renal crônica, nem cálculo renal. Eles contribuem, mas com uma porcentagem muito pequena, quase imperceptível. Legal isso, porque as pessoas acham que ter infecção vai levar a insuficiência renal, né? Isso é muito raro. Só infecções altas que a gente fala, né? Infecções do rim mesmo, e não da bexiga, e muito sustentadas, recidivantes, né? Que acabam levando a isso. Tirando casos muito raros agudos. Então, a princípio, a gente vai ter que ficar atento para a doença renal crônica em termos de sintomas, o que a gente pode sentir no nosso corpo, quando a gente tem, por exemplo, pressão alta. Pressão alta é um marcador de risco. Né? Se a minha pressão aumentou, pode ser que eu tenha pressão alta só, mas pode ser que eu tenha pressão alta porque o meu rim não está funcionando bem. Então, isso é um critério. Inchaço pelo corpo é um outro critério que a gente tem que ficar atento. Se eu comecei a acumular líquidos, é um sinal de que o meu rim está tendo alguma dificuldade de eliminar os líquidos que ele deveria conseguir eliminar. E aí a gente tem que procurar por quê, né? E pensar no rim como uma possibilidade de causa para esse problema. E outras coisas que aparecem muito mais tardiamente. Então, você vê que são poucos os sintomas, né? Tem algumas alterações urinárias também que a gente pode ficar bem atento, né? Então, se a gente tem uma urina que espuma demais, se a gente tem uma urina cor de Coca-Cola, cor de chamate, também é uma urina que tem uma alteração que a gente precisa valorizar, examinar e ver no exame de urina mesmo, aquele potinho que a gente colhe no primeiro xixi do dia, qual é a questão que está errada ali, para a gente poder entender e tratar. Mas tirando essas coisas, né, a pressão alta, o edema, né, o inchaço e as alterações da urina,
A doença renal, a insuficiência renal crônica, só vai dar problema muito no final. Aí ela pode se manifestar como anemia, como fraqueza, como cansaço fácil, limitação para as atividades, pode se manifestar com alterações de apetite, intolerância a alguns alimentos, falta de apetite, perda de peso, que são sintomas de uma fase muito lá na frente, muito adiantada. E que, infelizmente, muitas vezes não tem nem como a gente entender qual foi a causa do problema. Já chega, às vezes, precisando fazer uma diálise. Então, é isso que a gente quer evitar. Já avançou muito. Exatamente. A gente já pega numa fase tão tardia que a gente não tem proposta de tratamento que consiga manter o paciente no tratamento que a gente chama conservador, que é aquele tratamento que você consegue viver bem com medicamentos e modificações de estilo de vida. E aí a gente precisa lançar mão dos tratamentos de substituição renal, que seria diálise, seja hemodiálise, seria diálise peritoneal ou transplante. Então a gente quer justamente evitar chegar nessa fase. Da perda do rim, né? Isso. Então, se eu tenho poucos sinais, poucos sintomas, o ideal é fazer um rastreio disso, né? Fazer exames que possam dar indícios de complicações ou de alterações no rim. Qual que é a periodicidade que se deveria fazer um exame pensando na questão da doença renal? Para quem tem fatores de risco, então para quem tem aqueles fatores que a gente já conversou, pressão alta, diabetes, obesidade, envelhecimento e doença renal na família, inicialmente, né? Para esses pacientes, pelo menos um exame por ano de creatinina, que é um exame feito no sangue, para ver se o rim está conseguindo limpar essa creatina do sangue, ou seja, se a creatina aumenta, é sinal de problema renal, né? Ou exame de urina. Sinal que não está filtrando o sangue direitinho. Que está deixando acumular no sangue algo que não deveria acumular, né? Então as pessoas às vezes perguntam, nossa, mas como que eu sei se meu rim está funcionando pelo exame de sangue em vez do exame de urina? Né? A gente também pode avaliar a função renal pelo exame de urina, mas a gente avalia mais o quanto o rim consegue limpar do que está no sangue. E o exame de urina seria a função dele principalmente ver o que está saindo pela urina. O que está saindo pela urina que não deveria sair. Por exemplo, perda de proteína na urina. Então, a gente pode ter doença renal crônica porque o nosso rim filtra menos do que ele deveria, ou ele pode, inclusive, filtrar normalmente. A creatinina pode ser normal, mas se eu tenho uma creatinina normal e eu perco proteína na urina, isso também é doença renal crônica. Isso não é insuficiência renal, mas é doença renal crônica. Tá, muito bem. E os tratamentos hoje? O que a gente dispõe nesse tratamento conservador ainda, que eu não preciso de substituir o meu rim por uma filtração? Essa linha de medicamentos, o que a gente tem hoje de suporte para dar para o paciente? O tratamento é para a vida toda? Como que se dá o tratamento na possibilidade do indício ou do diagnóstico já estabelecido da doença renal? Isso, sendo uma doença crônica, o tratamento a princípio é para a vida toda. A gente tem umas bases do tratamento que são muito parecidas, parece que a gente está até repetindo, né, as mesmas coisas, e a gente está mesmo, porque elas são realmente as mais importantes, que é o controle da pressão, controle de diabetes, controle do colesterol e controle do peso. Isso é fundamental. Para quem fuma, o abandono do hábito de tabagismo também é uma coisa muito importante para a evolução da doença renal. Então, isso é a base do nosso tratamento. Mas a gente tem, né, recentemente, durante praticamente 2 décadas, a gente não teve nenhum incremento em termos de medicação que ajudasse na progressão da doença renal. Então, a gente tem há mais de 3, 4 décadas o uso de medicamentos que inibem o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Que são medicamentos que normalmente são usados para quem tem pressão alta, né? Tudo que termina com pril, né? Os mais conhecidos da população é captopril e enalapril, mas tem muitos prios. E os que terminam com ana, né? Losartana ou os outros também da mesma família. Essas 2 classes de medicamentos, elas já são reconhecidas como medicamentos que protegem a progressão da doença renal, evitam essa progressão, especialmente para pacientes que já têm doença renal
com alguma perda de proteína na urina. E esses medicamentos, eles devem ser utilizados para quem tem doença renal e perda de proteína na urina, inclusive se a pessoa não tem pressão alta. O que geralmente gera um estranhamento, assim, porque a pessoa fala, mas você tem pressão alta? Não, não tem. Então, por que você está tomando remédio para pressão? Mas é que esse remédio ele serve para baixar a pressão para quem tem pressão alta, mas ele é bem tolerado e modifica a evolução da doença renal para quem tem doença renal crônica também. Então, esses medicamentos foram o nosso carro-chefe assim, do tratamento da doença renal crônica durante muitas décadas. E, felizmente, recentemente, a gente tem a descoberta de pelo menos 2 classes de medicamentos novos e que conseguiram trazer essa notícia de conseguir evitar a progressão da doença renal. Remédio para curar a doença renal crônica a gente não tem. Por isso que a gente fala que é um tratamento para o resto da vida. A gente tenta evitar que ela aconteça, mas quando ela acontece, a gente precisa cuidar dali para frente. Mas, se a doença, por exemplo, a doença renal crônica que a gente não cuida, ela pode, o rim, lembra que a gente falou que o envelhecimento perde 1% da função do rim por ano? Sim. Em média. A doença renal crônica, quando a gente não trata ela pode perder até 10% por ano. Alguns pacientes perdem até mais que isso. Gente, 10% por ano é muita coisa. Você sai de um rim que funciona bem para uma pessoa que precisa fazer diálise em 7, 8 anos. Nossa. Então, assim, para tentar, a gente não quer perder 10%, a gente quer perder menos. Com os medicamentos, esses Prio, esses Ana, Losartana, Captopril e Nalapril, a gente conseguiu diminuir essa perda para 6% por ano, o que já melhora bastante a evolução da doença. Só que com esses outros medicamentos, que são os inibidores de SGLT2, que são medicamentos chamados glifosinas, que inclusive foram regulamentados no SUS. E a gente tem acesso, por exemplo, à dapaglifosina pela LME, pelo processo de farmácia de alto custo para pacientes diabéticos. Infelizmente, esse acesso ainda não é disponível, embora já esteja em tramitação, para pacientes com doença renal, que não sejam diabéticos. Mas essa medicação, ela conseguiu trazer ainda mais para qualidade. Essa progressão ainda ficou mais lenta ainda. Então a gente sai daqueles 6% em média e vai para 4%, Olha. 3%. Então você perder só 3% ao ano, isso significa que você vai ter rim para sua vida toda. Bem próximo do que seria o fisiológico pelo envelhecimento. Exatamente, é isso que a gente quer chegar, porque essa é a vantagem de você fazer diagnóstico da doença renal crônica hoje em dia. A gente tem um arsenal terapêutico muito amplo ainda. Tem uma outra classe de medicamento que ainda não foi incorporada pelo SUS, mas que também traz esse benefício de reduzir a pressão, a progressão da doença renal. Então hoje a gente tem essa notícia boa, que nesses últimos 5 anos a gente teve incorporação de pelo menos 2 medicamentos para quem tratava com um só. Né? 2 novos medicamentos, ou seja, a possibilidade de você associar esses 3 medicamentos e ter uma redução muito importante na progressão da doença renal, fazendo com que seja absolutamente possível para a grande maioria dos pacientes viver até o final da sua vida com o rim que ele nasceu. Né? E é esse o objetivo que a gente tem. Né? É isso que a gente quer chegar. E para isso, esse fortalecimento da atenção primária, trabalhar o diagnóstico da doença renal o mais precocemente possível, para poder instituir esse tratamento que é o básico lá, pressão, diabetes, colesterol, parar de fumar, obesidade e tal. Mas além desses, agregar esses medicamentos que são já muito disponíveis, embora nem todos, mas que vão mudar muito a evolução da doença. Então essa é uma notícia muito boa que a gente está trazendo assim, nesses últimos anos. Né? Então são medicamentos que protegem a perda da proteína, né? E para melhorar a filtração, a gente tem os diuréticos. Como que é a associação desses medicamentos também? A gente sabe que hipertensos, às vezes, é associado diurético. É também nesse sentido, também de proteger o rim. Como que esses medicamentos estão incorporados aí no tratamento? Os diuréticos eles têm muitas funções, né, na doença renal. Primeiro que eles são fundamentais para o controle da pressão arterial, especialmente em pacientes que têm doença renal crônica, mas nos pacientes que não têm doença renal também, que são só hipertensos. É um medicamento considerado de primeira linha, né, para tratamento da hipertensão, assim como outros. Então, ele tem um efeito muito importante na pressão. Consequentemente, se ele trata a pressão, ele diminui o risco de desenvolver doença renal.
né? E se ele trabalha com líquidos, né, ele também pode ajudar nos casos de edema, que alguns pacientes com doença renal vão ter inchaço, né, vão reter líquidos. E aí o diurético atua muito nisso. Se eles atuam na progressão da doença renal, lentificar a progressão da doença ou melhorar a filtração, eles não atuam diretamente melhorando a filtração. A filtração continua sendo a mesma. O que eles fazem? Eles evitam que, depois de filtrado o sangue no glomérulo, que é uma parte específica do rim, ele passa por túbulos, como se fossem canais, até virar urina e sair lá para a pelve renal, descer pelos uretérios e chegar na bexiga. Esse processo, nos túbulos, muitas vezes o túbulo reabsorve sal, e reabsorvendo sal, ele reabsorve água também. Os diuréticos vão evitar que essa absorção aconteça em alguns pontos específicos do rim. E isso ajuda a eliminar mais líquidos. Então, para pacientes com doença renal crônica, não reter líquido é uma coisa importante. Então, os diuréticos eles têm um papel de controlar a pressão e eles também têm um papel de ajudar no controle do edema, que pode ser um sintoma. Da eliminação do sal e da água que o rim está tendo dificuldade porque está filtrando menos. Muito bem. Aí dentro do tratamento, a gente, né, não teve uma evolução muito boa do paciente com os medicamentos. Você acha que a nutrição, a parte alimentar, ela auxilia também nesse tratamento? Quais outras alternativas nesse processo conservador a gente poderia lançar a mão também como coadjuvantes desse tratamento? O tratamento da doença renal ele é essencialmente multiprofissional e interprofissional, né? Multidisciplinar e interdisciplinar. Não dá para tratar a doença renal crônica só médico, ou só enfermeiro, ou só nutricionista. É um tratamento muito combinado mesmo, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente vai trabalhar, né, com medicamentos para tentar equilibrar as funções que o rim não tem mais, então para substituir ou equilibrar ou ajudar o rim a fazer uma função que para ele está difícil, a gente precisa que esse organismo receba uma quantidade menor de nutrientes que a gente já sabe que o rim vai ter dificuldade de eliminar. Então, se a gente sabe que quem tem problema renal vai ter dificuldade com potássio, então todos os alimentos que são fontes ricas de potássio, a gente vai precisar evitar de comer ou comer em quantidade pequena, evitar o excesso desses alimentos, para que a gente não traga para o rim uma sobrecarga que ele não vai dar conta de fazer. Fósforo, por exemplo, é uma outra coisa. Todos os alimentos ricos em fósforo, o rim que tem insuficiência renal, ele não vai conseguir eliminar fósforo de forma habitual. Vai tender a reter fósforo no corpo. Então, por esse motivo, a gente vai precisar reduzir os alimentos que são ricos em fósforo. E essencialmente, sal. Né? Porque o sal está na gênese da doença renal e está na progressão da doença renal, está em todos os lugares. Então, restringir o consumo de sal vai ser fundamental. E aí, restringindo não só o sal que a gente coloca nos alimentos, mas o sal que já vem nos alimentos. Que esse é o mais difícil de controlar hoje em dia. Sim. Seja nos temperos prontos, que a gente fala que são os grandes vilões, né, da hipertensão e da doença renal, que já vêm acrescidos de uma quantidade muito grande de sal, seja as comidas pré-prontas, pré-preparadas, que já vêm no seu... Se a gente pega um macarrão instantâneo, por exemplo, já vem juntando o macarrão e o saquinho de tempero que vem junto, a gente tem praticamente 80% da quantidade que a gente deveria consumir de sal em 24 horas num único alimento. E que cá entre nós, assim, nem sempre sustenta uma refeição, um pacotinho de macarrão instantâneo. Não sustenta 24 horas, né? Nem uma refeição, às vezes, né? Então, o controle da nutrição é fundamental. E fora isso, aí eu vou ressaltar talvez alguns outros controles que são importantes. A psicologia, por exemplo, é um parceiro fundamental no acompanhamento da doença renal. Porque uma das coisas que a gente precisa é da motivação do paciente e da adesão ao tratamento para que o tratamento dê certo. A gente costuma dizer assim, nenhum medicamento no papel faz efeito. Sim. Só faz efeito se você tomar. E só faz efeito se você considerar que aquele medicamento é seu parceiro naquele momento. Sim. Aquele medicamento está ali para te ajudar a lidar com um problema que está estabelecido no seu corpo. Né? Então, se a gente consegue trabalhar a motivação, os medos
que a doença renal traz para todos os pacientes, né? Os receios, a revolta, a raiva, muitas vezes tem sentimentos muito diferentes. Se a gente tem o apoio, né, dos profissionais da psicologia, seja no atendimento individual, seja em atendimentos coletivos e orientações gerais, isso ajuda muito a gente a não só ter mais adesão aos tratamentos, ou ter mais disposição e às vezes até motivação para o tratamento, que é muito importante, né? Porque não é fácil modificar estilo de vida. Não é. Eu costumo comparar, talvez de uma forma muito grotesca até, né? Quando a gente está começando a dirigir, aprendendo a dirigir. Quem está aprendendo a dirigir sabe que assim, você fica até tenso quando você está lá. Porque você tem que lembrar que você tem que pisar na embreagem, tem que colocar a marcha, e depois quando você vai brecar, quando você vai acelerar, o freio de mão, a seta. E então, tem que olhar para frente fazendo tudo isso. É uma loucura, né? Então, assim, para quem isso não virou hábito, para quem está aprendendo, é um esforço gigantesco. Sim. Assim como é um esforço gigantesco a gente se alimentar melhor para quem não estava acostumada com isso, quem está modificando isso agora. Assim como é um esforço gigantesco você colocar um hábito, por exemplo, de atividade física na sua rotina. Até que vire hábito. Hoje em dia, quem sabe dirigir há muito tempo sabe. Você está lá dirigindo, você não está nem pensando. Você não pensa para mudar a marcha, você não pensa para pisar nos pedais do carro. Você não precisa mais pensar, isso se torna automático. Então, a ideia é que a gente, aos poucos, coloque esses hábitos de vida saudáveis no nosso automático. Eu me habituo a comer uma comida mais saudável, eu me habituo a me movimentar, a saber que nos meus horários de lazer, a atividade física vai fazer parte dos meus horários de lazer. Né? Isso vai ser para mim, para minha família. Então, a ideia é que a gente trabalhe assim, a transformação desses hábitos para que eles realmente entrem no nosso automático. E aí, a gente não precisa mais de esforço. Só que enquanto ele não virou um hábito, a gente vai precisar do esforço, sim. Eu estou sofrendo com isso. Não tem como negar, né? Tá claro no vídeo. Né? E é real, né? É um sofrimento. É um sofrimento. Né? E às vezes os profissionais ajudam a gente nisso. É como manter e até a os nossa pacientes, motivação. Viu? Eu, por uma paciente, eu gosto de contar isso, porque a gente às vezes fala, poxa, você está ali apresentando, mas você está acima do peso, né? Então, esses dias eu falei para uma paciente hipertensa, gestante, né, eu fazendo pré-natal, eu falei, olha, vamos fazer uma caminhada, você precisa. Eu insistindo com ela. Aí ela foi ficando tão chateada de eu insistir. Ela falou, tá bom, doutora, eu vou passar na sua casa, a senhora vai comigo. Então, ela viu da minha necessidade também, ela percebeu, né? Então, é um esforço, isso não é só do paciente, o médico também, o profissional de saúde também é um ser humano, né? É muito difícil iniciar um novo hábito, né? Difícil iniciar e difícil manter. E são dois desafios que a doença renal vai trazer. Começo. Quando não entrou ainda no automático, a gente tem que estar colocando aquilo... Tem que estar no esforço. No esforço, né? Mas a gente chega Mas vale a pena, porque vale. Esses hábitos, eles mudam a evolução da doença. Isso que a gente tem de notícia boa para dar para as pessoas, né? Se a gente consegue mudar o hábito, a gente consegue mudar a evolução da doença. Então, você vê isso... Aí fala, minha creatina não melhorou. Provavelmente ela não vai melhorar se é uma doença crônica. Mas se ela não piorar, isso é um avanço que a gente tem que valorizar. Porque isso é diferente, isso é positivo. Uma coisa que você destacou, a questão psicológica, é que o paciente renal crônico ele tem muitas restrições, né? Não só alimentar, mas compromete também a locomoção, a parte estética, né? A gente vê os pacientes que estão em diálise com aquelas fístulas, fica deformado. Então, muda a aparência, né? Enfim, então é um paciente que debilita bastante, enfraquecido. Então, é necessário que tenha esse acompanhamento multidisciplinar, né? Muito, muito importante. Tem que ter um suporte para aprender a lidar com as complicações que a doença inevitavelmente vai trazer. Né? Seja um tratamento conservador ainda, seja um tratamento substitutivo, né? Porque a doença vai trazer limitações e a gente vai precisar aprender a conviver com ela e viver com ela. Não é viver tendo ela como a única referência, né? A gente não quer que as pessoas vivam em função de doença, isso não é qualidade de vida, né? Mas não ignorar essa doença, não colocar ela escondidinha lá no cantinho embaixo do tapete, que não existe, não tem como. porque ela vai continuar lá.
e ela vai progredir a nossa revelia se a gente não der atenção para ela. E se a gente der atenção, a gente consegue muitas vezes diminuir a progressão. Viver com ela e apesar dela, né? Aprender a conviver. Ela faz parte da vida da gente e aí com isso a gente vai viver com algumas restrições e com algumas necessidades diferentes de medicamento, de cuidados, mas a gente aprende a viver. A gente vive com várias restrições, né, na vida da gente. E a gente, muitas delas a gente escolhe. A doença renal nem sempre a gente escolhe. Quando a gente tem, a gente vai precisar desenvolver essa capacidade de iniciar e manter modificações, né? E ver isso como parte da vida. Tem os altos e baixos, é normal, como qualquer doença crônica. O dia que não está bem, está tudo bem também. Tem o seu direito de não estar legal, mas a gente não pode desistir, né? Porque é a nossa vida, né? É a oportunidade que a gente está tendo, né? De estar aqui, de estar com as pessoas que nós amamos, que nos amam, né? Então, é muito importante a gente ter esse entendimento, essa aceitação, né? E em relação ao tratamento, né, de substituição, em relação à diálise, né? Existe muita dúvida das pessoas. Qual que é a diferença das diálises, né? Você poderia esclarecer para a gente? Claro, né? A gente precisa, quando a gente não tem um rim que funciona mais o suficiente, a gente precisa de um mecanismo para filtrar esse sangue, tirar do sangue as impurezas que o rim não consegue retirar mais. Então, como que a gente faz isso normalmente, né? A gente faz isso ou limpando o próprio sangue, então pegando a partir de um acesso, né, um catéter de diálise, ou a fístula, como você comentou, né, que é uma cirurgia pequena, onde uma veia se torna grossa o suficiente para poder tirar o sangue na velocidade que a máquina de diálise precisa. O sangue sai, então essa é a hemodiálise. O sangue sai, passa na máquina, essa máquina tem um filtro, uma peneirinha, que nem seria imitando o nosso rim, né? E esse filtro seleciona o que deve ser eliminado e mantém no sangue o que não pode ser eliminado e devolve um sangue mais limpo para o organismo. Esse processo de hemodiálise, geralmente ele é feito 3 vezes por semana nas clínicas de diálise e cada vez por mais ou menos 4 horas, às vezes um pouco mais, né? E isso é um rim que já não funciona quase nada, né? E a hemodiálise, ela é, então, esse procedimento que você sai da sua casa, vai até o hospital, é conectado, né, esse acesso na máquina, seja o catéter, seja a fístula, que é feita uma punção venosa mesmo, o sangue sai, filtra e vai sendo limpo, e isso é um fluxo constante. Tem sangue saindo, sangue voltando durante essas 4 horas. E aí, sai da diálise com o sangue bem limpinho, ao longo das próximas 48 horas você vai acumular substâncias, já que o rim não está funcionando, e depois você vai lá e por mais 4 horas retira novamente. Então esse é o processo da hemodiálise. A diálise peritoneal, ela é uma diálise que é feita usando um filtro que a gente tem no nosso próprio abdômen, na barriga. Tem uma cavidade chamada cavidade peritoneal, e nessa cavidade a gente tem o sangue que está separado dessa cavidade por algumas substâncias e que acabam funcionando como se fosse uma peneira. Então, a gente insere nessa cavidade um catéter. Esse catéter fica com a pessoa, né? Ela vai para casa com ele. E esse catéter é ligado numa máquina. Essa máquina infunde um líquido dentro da barriga. Então, você recebe ali 2 líquidos dentro da barriga. A pessoa pode falar, nossa, cabe 2 litros? Cabe fácil 2 litros. Pode ser mais, pode ser menos. Ela recebe esse líquido e esse líquido, que não tem as impurezas que estão acumuladas no sangue, ele vai puxar do sangue que está em contato com esse líquido, vai puxar essas impurezas. Como esse processo ele não é tão eficiente, ele precisa durar mais para ter a mesma eficiência. Então, na diálise peritoneal, habitualmente o paciente passa a noite ligado nessa máquina e essa máquina, de forma automática, ela vai trocando esses líquidos dentro da barriga. Infunde esse líquido puxa as impurezas, a hora que ele está cheio dessas impurezas, né, a máquina drena esse líquido e coloca um líquido limpo de novo. E faz essa troca quantas vezes forem necessárias durante a madrugada. Então, o paciente vai deitar, vai dormir, ele conecta esse catéter na máquina e a máquina faz essas trocas para ele. Geralmente fica ligado, né, nesse sistema 10, 12 horas por noite. A hora que termina, desconecta,
coloca o catéter embaixo da roupa e durante o dia ele tem a sua vida habitual. Então, isso permite alguns deslocamentos, né? Isso permite que você até leve a máquina para outros lugares e possa se deslocar. E é feito em casa. O próprio paciente aprende a fazer. As nossas enfermeiras, né? A gente é um serviço de referência em diálise peritoneal, que é essa diálise na barriga. E as nossas enfermeiras, que é o nosso profissional assim, fundamental, né, para esse trabalho, ensinam os pacientes a fazer em casa e eles conseguem fazer com a ajuda de algum familiar. Né? Então é um processo que permite ficar em casa. Para pacientes mais debilitados, pacientes que têm dificuldade de deslocamento até o hospital, pode ser um bom processo. Pacientes mais jovens que querem durante o dia estar livre para trabalhar, para fazer outras coisas também, ele serve para qualquer tipo de paciente. Então é um outro tipo de diálise. Então esses dois tipos de diálise que a gente trabalha no SUS hoje em dia. E é acessível essa máquina? As pessoas têm acesso? É alugado? É comprado? É cedido pelo SUS? Como que é feita essa seleção dos pacientes que passam da diálise convencional, da hemodiálise para a diálise peritoneal? Como é que é feito? Idealmente, o paciente escolhe o método que ele quer. Né? Numa situação ideal, o paciente escolhe, fala, olha, eu prefiro fazer em casa porque eu gostaria de ter mais essa liberdade aí, não quero vir para o hospital. Ou o paciente fala, olha, eu não quero, eu tenho medo, não quero aprender, não quero ficar com essa responsabilidade em casa, eu prefiro vir no hospital. Qualquer um dos dois é 100% financiado pelo SUS. Então, se eu escolho fazer, por exemplo, diálise peritoneal, eu vou receber na minha casa a máquina e a quantidade de bolsas de diálise que eu vou precisar durante todo o mês, todos os meses na minha casa, sem nenhum custo. Inclusive, os materiais de asepsia que eu vou precisar para fazer essas conexões e tudo mais também são todos disponíveis. Então, não tem nenhum custo relacionado a isso, a diálise peritoneal. E a hemodiálise também não existe nenhum custo entre o deslocamento do paciente, porque às vezes o paciente mora em outra cidade, mora, por exemplo, lá em São Manuel, em Porangaba, em Piraju e vem dialisar aqui em Botucatu. Então, aí esse deslocamento também é totalmente financiado pelo município, né, no transporte desses pacientes para a hemodiálise, se essa for a escolha do paciente. Muito bem. E já passou pela diálise, já tentou o tratamento, a doença continua evoluindo e aí o paciente chega na encruzilhada ali do transplante. Como que é essa avaliação do paciente que está fazendo a diálise e aí é decidido pelo transplante? Como que é feita essa seleção? A gente tem a nossa lista, né, de transplante. Então, um paciente que já tem uma doença renal crônica, se ele está evoluindo em acompanhamento, ele até tem a opção, né, de se inscrever na lista de transplante antes mesmo de entrar em diálise. Pode ser uma alternativa, né, o transplante à diálise. São dois tratamentos que são ou um ou outro, né, a não ser em situações muito específicas. Então, o transplante ele é feito por meio de lista. A gente tem a possibilidade de receber o rim de um paciente doador vivo? Sim, a gente tem. Esse tipo de transplante está cada vez mais em desuso, por conta que a gente nunca consegue garantir que a saúde desse doador vai ser excelente para o resto da vida, ele vai conseguir viver muito bem com um rim só. A gente faz uma série de exames, é possível, a gente faz 2 transplantes doador vivo por mês aqui em Botucatu, na nossa rotina, né? E aí a gente tem, sim, um parente de primeiro grau, né? Então, pai, mãe, filho, filha, primos, ou irmãos, né, principalmente, ou cônjuge, né, marido ou mulher. Esses podem ser doadores, então a gente pode ter um processo todo de investigação desses doadores para ver se eles têm não só a compatibilidade, o tipo sanguíneo, como tem condições de saúde para ser doador, né? Mas, de forma geral, o transplante é feito com doador falecido. Então, depende do falecimento de alguém e da doação dessa família, né? Dessa família doar os órgãos e aí o rim para um paciente que esteja na lista. A gente tem a lista interior,
e a lista capital, aqui no estado de São Paulo. São 2 listas apenas. A lista interior é coordenada por um centro que fica em Ribeirão Preto, né? E esse centro tem todos os pacientes cadastrados com uma avaliação de uma genética, né? Uma avaliação HLA, que é um mínimo de genético que a gente avalia. E o transplante ele não é feito por tempo de espera em lista. Então, os processos são transparentes, você pode consultar, né, nos portais de transparência de transplante em que número você está da lista, mas os processos são feitos por compatibilidade genética. Então, se houve o falecimento de um paciente e ele doou o rim, a família doou esse rim, e eu estou na lista, e a minha compatibilidade genética com esse paciente é muito boa, a gente tem uma genética muito parecida nos fatores que são analisados, mesmo que eu esteja em fila há 6 meses, esse rim vai ser direcionado para os pacientes que estão em fila com maior capacidade, maior matches, né, que a gente fala, maior semelhança genética. Isso porque o rim com semelhança genética ele tem um potencial de durar muito mais. Então, isso é super importante os pacientes saberem, porque não quer dizer que eu estou em fila há 10 anos que eu tenho mais chance de receber um transplante do que quem entrou há 4 meses. Às vezes, um paciente que entrou 2 meses recebe um rim, e aquele paciente que já está há mais tempo, principalmente se ele é mais sensibilizado, ele não vai receber um rim tão fácil, não vai ser tão fácil. Em situações muito específicas, onde o paciente não tem mais condições de fazer diálise, por exemplo, ele não tem mais acesso nenhum para hemodiálise, ele não pode fazer diálise peritoneal, esses pacientes são priorizados para transplante, porque ele só tem essa alternativa. Ou ele faz transplante ou ele vai falecer por falta da diálise. Então, existe essa possibilidade de priorizar um transplante, e aí o primeiro rim com compatibilidade vem para esse paciente, né? Por conta de falência de processos de diálise, não poder mais fazer diálise. Mas, de forma geral, o tratamento substitutivo é ou diálise ou transplante. Mais ou menos nesse, não sei se ficou claro assim, o que eu falei. Ficou sim. Dentro do serviço que vocês realizam hoje, a gente sabe que é um serviço hoje, a nefrologia, referência inclusive no estado, né? Como que é feito o trabalho lá? Conta um pouquinho pra gente, porque é encantador, né? Ver tantos pacientes, a assistência que tem na diálise, a sua equipe, o pessoal da enfermagem. Fala um pouquinho pra gente hoje do trabalho do HC, da nefrologia, do serviço clínico, né? Do transplante e da diálise, da nefrologia. É um serviço bem grande, né? Somos muitos profissionais, né? É um serviço multiprofissional por essência. Então, assim, os nossos serviços todos de diálise, transplante, ambulatoriais, inclusive, a gente conta com médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, né? A gente tem muitos educadores físicos e fisioterapeutas que são pós-graduandos e contribuem muito para o nosso trabalho também. Então, assim, eu não sei se eu esqueci alguém, tomara que não. Mas esse trabalho ele é multiprofissional na essência. É garantido pelo Ministério da Saúde que todos os serviços tenham esses profissionais, porque eles são absolutamente fundamentais, cada um no seu papel, e a gente conversando e tentando melhorar juntos. É um serviço, então, dividido em 3 grandes áreas, né? Nefrologia clínica, que é aquele serviço que cuida do rim que o paciente nasceu com ele, né? Diálise, que é a hemodiálise e a diálise peritoneal, e o preparo para diálise também está todo dentro do serviço de diálise. Pacientes que já estão muito próximos da diálise já vão para o serviço para começar esse preparo, a escolha do método e tudo mais. E o serviço de transplante, que também é um serviço que é referência para uma área muito maior do que os outros serviços, inclusive, né? Na nossa regional de saúde, DRS 6, no SUS, a gente tem 5 serviços, né? 5 municípios que têm serviço de diálise, né? Bauru tem alguns serviços de diálise, Jaú, Promissão, Avaré e Botucatu. Então, em termos de diálise, a gente fica responsável por essa região mais próxima de Botucatu. Esses municípios que são da nossa micro-região Polo Cuesta, né? E o transplante já não. O transplante pega uma região que chega até Presidente Prudente, Araçatuba. Então, pega uma parte muito grande do estado, vem transplantar aqui. E o serviço de nefrologia clínica pega toda essa regional da DRS 6, né? Então, o nosso serviço é grande, tem muitos ambulatórios, né, para serem
para os pacientes serem acompanhados em consultas mesmo, sejam ambulatórios mais gerais, sejam ambulatórios de doenças mais específicas. E também a gente tem um serviço de internação com pronto-socorro, enfermaria, internação eletiva para biópsia renal, para arteriografia, para fístula, coisas assim. E os serviços todos da diálise peritoneal e hemodiálise. Então, é um serviço grande e que está todo integrado, né? Os profissionais, eles tentam, né? A gente tenta, de forma geral, integrar para que o fluxo do paciente nesse sistema seja fácil, seja fluido. E que, de forma geral, a gente consiga também construir um fluxo fluido com os outros lugares onde esse paciente também faz tratamento concomitantemente. Então, não é porque o paciente está acompanhado com o nefrologista da Unesp ou particular, que seja, que ele vai deixar de ir no posto de saúde. Muito pelo contrário. O médico da atenção primária é o médico responsável pela gestão de todo o cuidado desse paciente. O acompanhamento. Exatamente. Então, a gente precisa trabalhar sempre em colaboração. Muito bem. E onde as pessoas podem te encontrar? Um serviço particular que você atende hoje? As suas redes sociais? Divulga pra gente. Ai, gente, sou meio ruim de redes sociais. Eu até tenho Instagram, mas eu nunca sei direito. É Vanessa Santos Silva, eu acho que 1976, que é o ano que eu nasci. Mais ou menos assim, @, né? Eu trabalho praticamente na Unesp, né, 40 horas semanais, e eu tenho 2 períodos que eu faço da semana, alguns ambulatórios, assim, um atendimento particular, atendo no Terapêutico São Rafael, aqui na cidade, e atendo na Nefrologia para Todos, junto com a Clínica de Oftalmologia para Todos, lá na Coab 1. Muito bem. E estou à disposição. É isso aí. Esse foi o Saúde Integral de hoje. Recebemos a doutora Vanessa Silva mais uma vez aqui com a gente e falando sobre a doença renal crônica, a insuficiência renal crônica. E nós aguardamos você no próximo Saúde Integral da semana que vem. Fique com a gente.